A paz do Senhor, tios e tias. Se você chegou aqui é porque você caiu de paraquedas no Ministério Infantil e acabou de descobrir um propósito na sua vida, porque Deus não dá nada que Ele não permita, né? Então vamos começar com a primeira pauta. Então roda aí. A primeira pauta qual que é? Oração e propósito. Toda uma igrejinha pequena. Vamos levantar o grupo de crianças agora e não sei por onde começa. Primeiro, toda a vida espiritual, todo propósito, todo ministério começa com o quê? Com oração. Então você vai iniciar uma oração com a sua liderança para que Deus dê direção, para que Deus confirme se é você mesmo que Ele quer na direção, porque também não adianta, né, a nossa liderança, porque a gente é prestativo dentro da igreja, ou porque a gente, né, é bonzinho, fala mansinho, e às vezes não é isso que Deus quer com a gente, porque o ministério infantil é um chamado. Ah, tia, mas como que eu vou descobrir que eu tenho um chamado para o ministério infantil? Então, quando eu descobri antes mesmo de eu aceitar Jesus, por quê? A minha casa vivia assim de criança. Vivia assim de criança. Hoje tem adultos, né, já, que tá com filho, né, jovens com filho, e eles até falam que eu sou avó dos filhos deles, né? Por quê? Porque quando começava a ir pro lado errado, assim, começava a usar algumas coisinhas, eu sempre pegava no pé daquela criançada e tudo mais, e eles se apegavam muito a mim. Então, quando eu aceitei Jesus, o pastor a qual, né, me discipulou, ele já viu isso em mim. Então, tem pessoas que já vêm já desde do ventre, né, como fala, do ventre da mãe, com aquele chamado, e tem gente que vai desenvolver quando começar a fazer, né? E eu não sei se é o seu caso, se você já desde de sempre já sente aquela, né, aquela coisa gostosa no coração quando vê uma criança, tem vontade de ajudar, tem vontade de ensinar. Ou se você agora vai começar, né? Deus falou que quer você nessa área, você vai começar e ao tempo Deus vai desenvolvendo o ministério na sua vida. Também não é porque desde sempre que Deus, desde o ventre que Deus chamou, que você já sai pronto. Não, você vai aprendendo. Eu ainda estou aprendendo muito, estou passando aqui um pouquinho do que eu queria que me falasse quando eu troquei de igreja. Fui para uma igreja que estava começando, eu fui para lá mais para ajudar, né? Quer dizer, ajudar assim, né? Ser volume. Mas acontece que acabou tendo que levantar o grupo das crianças e como eu já tinha aquela familiaridade com criança, então entregaram para mim, né? E tem coisas aqui que eu anotei aqui que eu queria muito saber, né? Porque na hora a gente fica tão assim, com a mente atordoada, é tanta coisa que a gente acaba deixando coisas simples passar. Então, isso aqui é uma coisa bem simples que eu vou estar falando nesse vídeo, né? Que vai ajudar muito vocês, como me ajudou, né? E assim eu creio, né? E qualquer coisa também, você vai chamar no direct lá no Instagram, que eu tenho arquivos, PDF, tem muita coisa também que dá pra gente compartilhar. Ó, e tudo criação minha, né? Porque tem pessoas que criam os arquivos e fala que não pode vender nem doar. Então, esses arquivos é de criação própria minha. Então, eu, né, autorizo a você a compartilhar, a você doar, fazer o que você quiser com esses arquivos. Que vai dizer assim, entra lá no meu Face também, que também tem algumas coisas lá também, display, algumas coisas para poder você usar no seu culto. Primeiro, você tem que reunir a liderança, né? Que a primeira pauta é oração e propósito. Vamos orar no propósito do grupo, das crianças. Então, primeiro você vai reunir sua liderança, vai orar pedindo direção, vai orar pedindo Deus para definir o propósito do grupo e também já vai ter o apoio, né, dos seus pastores. E a pergunta-chave para definir o propósito é qual a faixa etária de idade das crianças do grupo. Porque isso define tudo. Porque, tipo, se for de 8 anos para baixo, aí já vai ser uma coisa mais, né? E agora, se for de 8 anos até os 12, 13, né? Aí você vai ter que focar mais na Bíblia. Então, isso aí
conforme a idade, vai definir o propósito do seu grupo. Porque se for um grupo de 8 anos para baixo, como eu falei, você vai estar forjando o caráter das crianças na igreja. Ou seja, eles estão ali aprendendo a orar, estão aprendendo sobre a Bíblia, estão aprendendo a louvar. Então você vai ter que focar nessas coisas, ou seja, em ensinar eles a orar, de preferência quando você botar eles todos de joelho, né, já para aprender e orando de joelho. Você vai falando e eles vão repetindo. E ali você vai ensinando eles a orar. Porque tem criança que tem 7 anos, 8 anos, mas ainda não sabe nem o Pai Nosso, né? Já tem outras de 5 anos que já sabe o Pai Nosso. Então você vai trabalhar nessa área aí. Aquelas que você vê que não sabe o Pai Nosso ainda, você vai se dedicar mais a isso. Porque é o essencial, né? É uma criança cristã saber orar o Pai Nosso. E aí você vai ditando, né? O texto bíblico, a maneira de você trabalhar com a faixa etária de 8 anos para baixo é diferente da de 8 anos para cima, de 9 anos para cima, né? Porque de 9 anos para cima já sabe ler, então, tipo assim, você já vai estimular, né, a sabedoria dentro dele que tá ali adormecida, precisando ser estimulada. E já de 8 anos para baixo, você vai ter que plantar a sementinha. Então, né, como a Bíblia vai dizer, né, que Samuel, ele foi entregue depois que desmamou. Ou seja, ele já foi entregue para Eli de 7 anos acima, né? Mas vamos adiantar para poder a gente, né, ficar pequeno o vídeo. E qual é o principal objetivo do grupo de crianças? Você tem que gerar um objetivo, nem que seja anual, mensal, mas você tem que ter um objetivo. A evangelização, o ensino bíblico, o discipulado ou a recreação com propósito. Recreação com propósito é mais, que nem eu falei, para a idade de... O discipulado e a recreação com propósito é mais da idade de 8 anos para baixo. E já o ensino público, ensino bíblico e a evangelização já é mais, né, de 9 anos acima, porque eles já entendem, já sabem falar que Jesus salva, né, que Jesus liberta. Então é desse tamanho. E a evangelização também entre o meio deles, para convidar o coleguinha de escola, convidar vizinho, convidar aquele parente que não aceitou Jesus ainda. Então tudo vai gerar em torno disso. Então você tem que, né, criar um objetivo. Esse mês vou trabalhar só com evangelização. Então você vai trabalhar, vai trazer o Bom Samaritano, mensagens que falam sobre a evangelização. Mês que vem, ano que vem, vamos iniciar a leitura bíblica. Vamos supor que são crianças de 9 anos até a faixa etária de 13. Vamos ler a Bíblia toda. Então, cada aula que você lê, você vai trazer um resumo do texto bíblico para elas, até completar, né, a leitura toda em um ano. Você vai resumir para elas poderem entender. E aí já vai pedindo também para os pais estar lendo em casa, porque também 2 horas de relógio que temos com ela, né, semanalmente, não dá para definir a vida espiritual da criança. É necessário que a mãe e o pai forjem esse caráter espiritual, né, porque as crianças são espelhos do pai e da mãe. Então vamos lá, né? E como que o grupo se conecta na visão da igreja? Vamos supor, a minha igreja, ela atrai mais jovens. Então, vamos, né, estar mais visando em louvores, palavras que atraem mais jovens para a igreja. Então, tipo assim, é tudo um conjunto, né? Vamos supor. Aí agora a segunda pauta. Segunda pauta é definição da identidade do grupo, né? Então você vai agora pedir a Deus o nome do grupo, né? Então você vai orar e isso aí é um particular de cada um com Deus, que Deus vai dar, né? Ou vai dar para você, ou até mesmo o pastor já tem esse nome elaborado, né? E geralmente você vai ter que fazer um culto de abertura. E esse culto de abertura você vai ter que trabalhar no tema a qual Deus deu o nome do grupo, para poder também as crianças já entender, o nome do grupo é Ovelhinha de Jesus, é porque Jesus, é por causa daquela passagem das 99 ovelhas, que Jesus tinha 100, aí perdeu uma, deixou as 99 para ir atrás daquela uma, e aí então você vai gerando isso na mente deles, porque
eles também memorizar o nome do grupo e memorizar o propósito do grupo, né? Como eu falei. Que vai estar lá também, né? Que no versículo tem que ter o versículo tema também. Todos os grupos geralmente tem um versículo tema. Então, procure um nome, né? Com base na Bíblia, porque através daquele versículo você também vai estar ensinando a eles. E vamos para a terceira pauta. Terceira pauta, né? Montar a equipe. Você já orou, Deus já te deu o nome, você já definiu o propósito do grupo, então vamos montar uma equipe. Ah, tia, eu tenho um chamado para liderar, mas eu não sou muito boa com coreografia. Então você vai orar para Deus te direcionar uma regente. Quem é a regente? Aquela que escolhe os louvores e passa as coreografias para as crianças. Mas também você passa a aprender as coreografias. Vai que acontece que no dia do culto a regente fica enferma ou acontece alguma coisa, ela não pode ir, você já sabe a coreografia. Pessoas também para estar ajudando financeiramente, né? Sempre tá conversando. E também pega outra pessoa também. Pode ter até 3, 4 crianças no grupo. Mas sempre é bom ter 2 ou 3 junto, porque, né? Até a Bíblia vai dizer, é bom que ande 2, porque se um cai, o outro ajuda, né? E assim mesmo também no grupo, porque é criança. Criança, ela precisa de total atenção. Então, você sozinho não vai conseguir dar aquela atenção toda que elas precisam, porque principalmente na hora de ensinar a Bíblia, porque 2, 3 tem uma dúvida, aí a regente já ajuda, a outra ajudante também já ajuda e assim vai. Então você tem que montar uma equipe com compromisso e testemunho, porque para você liderar a criança você tem que ter compromisso. Não adianta só porque eu quero ter cargo na igreja, vou liderar as crianças porque o pastor me deu o cargo. Não, tem que ter amor. Lembre-se, o grupo infantil, o ministério infantil é o futuro da igreja. Se eu coloco qualquer pessoa à frente desse grupo, a igreja vai crescer de qualquer maneira. Ah, mas Jesus não deu. Vai crescer de qualquer maneira, por quê? Como se eu coloco uma pessoa à frente do grupo das crianças que é descompromissada, que não lê Bíblia, que não tem dedicação, que faz muitas coisas, né? Não tem bom testemunho, as crianças vão ver e vai falar, se a tia pode, eu também posso. Um dia, eu estava regulando uma das adolescentes lá do grupo, ela me mandou a foto do pastor mexendo no celular e botou a figurinha lá. Se o pastor pode, eu também posso. De um pastor, então, tipo assim, é coisas que a gente tem que dar exemplo, porque o seu testemunho vai falar mais do que as suas palavras. Porque criança, ela observa, a mente da criança é uma esponja, então ela tá absorvendo tudo aquilo ali. Então, tudo que ela vê, ela vai fazer. Assim também é os pais, né? Você vê que tá com um comportamento assim, que você tá vendo estranho, chama o pai, fala a mãe, porque esse comportamento já tá vindo de casa. Porque, né? Eles são espelhos do pai e da mãe e tudo que eles veem, eles absorvem. Você vai ver que se tem uma criança que ela vê, meu filho, de tanto ele ver eu mais minha mãe dando glória, aleluia, alto, ele dá uns glória, um aleluia dentro da igreja desde pequenininho, muito grande. Agora ele já dá por espontâneo mesmo. Mas antes ele dava porque ele via a gente. Então, tudo que a gente faz, as crianças absorvem, né? E organização, porque, tipo, você vai colocar a regente, ela vai organizar os louvores. Ah, o culto hoje, importantíssimo. O culto é do tema da ovelhinha. Vamos trazer louvores da ovelhinha, porque eles estão ali no culto para aprender. Aí eu pego, coloco o tema da ovelhinha e vou deixar isso aqui para outro vídeo. Coloco outros louvores, vai dar uma bagunçada na cabeça da criança, mas não é essa pauta, nessa pauta agora é montar a equipe. Então, monte uma equipe que você veja que vai dar exemplo para as crianças, que tenha testemunho, até porque o apóstolo Paulo também vai falar isso, né? Que um obreiro ele tem que dar testemunho. Então, não é porque tá ali com as crianças que é um cargo inferior aos outros, não. É muito importante você estar formando a futura igreja, futuros membros, futuros missionários, futuros pastores. Então, toda dedicação que você der ainda é pouco. Então, monte a sua equipe com bastante responsabilidade e dá uma pesquisada antes, né, de estar colocando qualquer pessoa ao seu lado. Porque o inimigo também, né, ele costuma trabalhar no nosso meio para gerar contenda, discórdia e tudo mais. Então, é muito importante a gente pesquisar antes,
né? E vamos para a quarta pauta. A estrutura, espaços e material. Se sua igreja não tem um espaço, como a antiga igreja que eu tava não tinha um espaço para as crianças. Então, pega um dia que não tem culto para poder ensaiar e o outro, uma semana ensaio e na outra você trabalhar com elas. Porque se você só ficar colocando só louvor, essas crianças não vão ter estrutura. Material. Faz um chá, né? Um chá do ministério. E aí pede para cada pai doar lápis de cor, giz de cera, tudo mais. E depois eu vou trazer outro vídeo explicando isso. Então, são maneiras de você, né, tá fazendo. Tipo, não tem cadeiras. Compra um tapete, ou compra não, né? Pede emprestado, ou já tem em casa mesmo, um tapete. Tenha também band-aid, álcool séptil, essas coisas de curativo, que criança corre, pode acontecer de cair, ralar o joelho, então você já tá preparada. Então, tem as coisas básicas, faz uma listinha de coisas básicas, eu vou deixar aqui depois também no blog, eu tenho um vlog com várias ideias, e aí você pode estar indo lá também pegando essa lista, eu também vou deixar aqui, lá no meu Face e no meu Instagram. Vamos lá para a quinta pauta. A quinta pauta, vamos lá para a quinta pauta. Então, criar uma programação semanal. Você vai tirar uma vez na semana para fazer esses passinhos aqui que eu vou falar com você. Por quê? Porque vai agregar a vida espiritual deles. Eles vão aprender a adorar, eles estão ali para aprender. E você tá aí para ensinar. Então, você faz um modelo de encontro mais ou menos de 60 a 90 minutos com eles, né? Tira um domingo de manhã ou um sábado de manhã, dependendo da disponibilidade do seu tempo, né? Ou se não, um dia que não tenha culto. E aí você faz uma recepção, né, com músicas suaves, convida eles para estar louvando o hino da harpa, aqueles hinos de boas-vindas. Depois louvores infantil, cada um ir cantando seu louvorzinho, e ali eles estão aprendendo a adorar. Aí você faz um momento bíblico com ele, você conta história da Bíblia, faz perguntas, interage com eles, né? Para eles poderem falar o que eles entenderam da palavra de Deus. E depois você cria com eles também uma atividade com eles, desenho, artesanato, alguma coisa assim que venha envolver eles na palavra, mas tudo com base bíblica. E depois faz algumas brincadeiras, né? Porque a criança ama. E uma oração final, como eu falei no começo, né? Você ora e eles repetem. E ali eles vão ficar ansiosos, né? Isso é que a Bíblia fala pra gente não ficar ansioso, só que eles vão ficar esperando aquele dia que você tirou na semana para fazer isso. Porque vai ser um momento ali, vocês, eles e Deus, né? Um momento em que eles estão aprendendo a adorar. Então, tira um dia para fazer essa programação semanal com eles, né? Esse encontro com eles que eles vão amar. E vamos para a sexta pauta. Então, na sexta pauta, vamos planejar o calendário. Pelo amor de Deus, não seja desorganizada, porque eu já fui. E vou te falar. Endói da mente da gente, da família da gente, do pessoal da igreja, dos pais e principalmente das crianças. Porque a gente é assim, a gente vê uma coisa na internet, vou fazer. Hoje não tem oração, vou fazer isso. Não. Se programa, senta com sua liderança, pergunta o que vai ser nesse mês. E aí você então vai sentar, pegar seu caderninho e vai fazer a programação com suas crianças, né? O culto deles. Procura, geralmente nas igrejas o culto é uma vez por semana, né? Ou por mês. Então você procura, ora a Deus, pede o tema e trabalha aquele mês todinho, né? Com o tema. Porque no dia do tema, no dia do culto, a tia vai estar pregando o tema qual você deu para ela. Os louvores vão estar entoando e eles vão estar entendendo tudo que está se falando ali. Então ali eles vão estar no momento deles ali de adoração e eles não vão estar despercebidos porque eles estão por dentro de todo o assunto, né? Então a organização, ela tem que ser trabalhada no Ministério Infantil. Porque você vê que criança, quando ela tem uma rotina dentro de casa, a mente delas funciona melhor,
tudo mais, mas imagine na igreja também. Então, no mundo espiritual ainda tem que ter mais trabalho ainda. Então, você escolhe um tema, né, e vai trabalhando com eles, convida a pregadora com antecedência, escolhe os louvores com antecedência, faz tudo com antecedência. E agora, então, vamos lá, né? Agora as coisas básicas para poder a gente encerrar esse vídeo. Então, pra gente agora, né, o sétimo e último, pra gente terminar esse vídeo, eu vou estar falando pra vocês. A cada mês, junta com a regente, uma vez no mês, junta com a regente, com a segunda sua, né? E faz uma reunião, que elas também, eu creio que Deus também dá projeto para elas. Faz uma reunião para poder você fazer o seu planejamento mensal, né? Ou trimestral. Então, senta com elas e vai discutindo também os pontos fortes, os pontos fracos do grupo, vai discutindo as crianças que estão precisando de mais atenção, se tem criança precisando de alimentação, é necessário também isso. Hoje em dia as pessoas não fazem isso, mas é necessário você cuidar mentalmente, espiritualmente das crianças. Mas a responsabilidade é do pai, mas tem crianças que vai para a igreja, é o refúgio dela. Então, procura saber se em casa tem alimento, se não tiver, junta com o pastor e arrecada alimento para estar dando para aquela família. Então, é um trabalho que você está cuidando ali daquela alma, né? É um pastoreamento que você está fazendo, né? Porque o pastor, ele cuida dos membros da igreja, você está cuidando ali daqueles pequenos membrinhos ali que estão se formando. Então, procura saber também, começa a observar se tem uns que estão mais tristes, e depois senta com todas elas, né? E conversa e deixa bem claro que a conversa dali não deve sair para canto nenhum. Porque hoje o que tem matado muito o ministério, tem matado muitas almas dentro da igreja isso aqui da gente, é a língua. Por quê? Porque nós como líderes temos que escutar e deixar ali. Não, mas nós escutamos e aí falamos pra fulana já tem outra amiga e ele espalha tudo. Resumindo, trabalha também, né? Procura saber também do que tá acontecendo, se tá mais tristezinho, tudo mais. E tenta, né, ser o máximo espiritual. Sei que a gente é carnal, né? Mas tenta ser o máximo espiritual. E o que deve melhorar, discute também o que deve melhorar. Pesquisa novas ideias, pesquisa como evangelizar, tudo mais. E o básico, né, que você deve fazer, que é o quê? Montar um grupo no WhatsApp com todos os pais, né, principalmente também seus pastores, para poder dar os avisos, botar os louvores para as crianças em casa, sempre tá pedindo para os pais trabalhar com o tema em casa e procurar também de dois em dois meses, uma vez no mês, fazer uma reunião com todos os pais, né? E conversar depois, se você vê também um comportamento diferente em uma criança, tenta procurar o pai para estar conversando individualmente, né? Ali a sós, né? E de preferência também chama o pastor para estar conversando ali junto com o pastor, a esposa dele e a família, né? Daquela criança. Porque isso é muito bom, você tá mostrando preocupação com o filho dele, então ele vai falar, poxa, a tia tá se preocupando com meu filho, então eu preciso me preocupar mais. Então, esses tipos de coisa. Né? Sempre o diálogo. O diálogo, ele previne muitas coisas ruins acontecerem, né? E o mais legal agora, faça uma inauguração para esse grupo, né? Porque está nascendo um grupo que está ali dentro dele, futuros missionários, futuro da igreja. Então faça um culto, chame pregador, chame levitas e faça aquela coisa bem bonita mesmo para Jesus, né? Nunca faça para homem, mas faça para Jesus, que ele sempre vai te abençoar. E quanto mais você fazer, coloca as crianças também para ajudar a arrumar a igreja, tudo mais. E faça um culto e que Deus venha abençoar seu ministério. E vai ter levantes, porque não é um mar de rosas a gente pegar cargo dentro de igreja. A gente tem que aprender a lidar com pessoas. Você está lidando com as crianças e com os pais. Quando você está no círculo de oração, você só lida com as senhoras. Mas quando você pega um grupo de crianças, você tem que lidar com os senhores e com a senhora, ou seja, que é os pais das crianças.
e ainda com as próprias crianças. Então, vigilância em dobro, oração em dobro. E o principal, amor. Amor. Peça sempre a Deus para que você veja as pessoas com os olhos dele e que sempre coloque amor no seu coração, né? E aí, se você não tiver condições financeiras, peça aos irmãos que ajude, né, financeiramente, ou se não puder, leva uma pipoca, alguma coisa, né, que já vai estar ajudando vocês. E faça um caixa também, e mais pra frente eu vou estar trazendo isso. Porque você precisa de um caixa, então você tem que separar uma caixinha, alguma coisa para poder guardar ali as ofertas e um dinheiro para poder abastecer ali os gastos daquele grupo, né? E desejo você, né, que Deus te abençoe nessa caminhada. E espero ter ajudado, e mais para frente eu vou trazer mais detalhes, né? E coisas, né, que eu queria que me falassem e ninguém me falou. E também lá no meu blog tem PDF, então só entra lá que você vai encontrar muitas coisas, e fiquem com Deus.